Olá, nesse vídeo eu vou tentar fazer um breve apanhado de tudo que a gente viu nesse curso de Teoria Econômica, Microeconomia, e tudo que vocês ainda podem ver para complementar ainda mais o conhecimento de vocês em Teoria Microeconômica. Então o que eu vou fazer é passar rapidamente pelos pontos que a gente viu, talvez destacando algumas das principais conclusões e os conceitos que a gente viu. Vou fazer a correspondência com capítulos do livro do Menkyo, caso vocês queiram estudar, tá? E depois de passar por todos os tópicos que nós efetivamente fizemos ao longo do curso, vou elencar alguns tópicos que vocês ainda podem estudar se quiserem aprofundar e ampliar o conhecimento que vocês têm de teoria microeconômica. Pois bem, nós começamos nosso curso tratando do princípio das vantagens comparativas. Né? Esse princípio das vantagens comparativas ele está profundamente relacionado com o nosso conceito de custo de oportunidade, né? E a gente chega à conclusão que, trabalhando com esse conceito de custo de oportunidade, que a possibilidade de comércio, primeiro, faz com que eu possa ter ganho comercial fazendo trocas com alguém que seja absolutamente mais produtivo do que eu em tudo que ele faz. Né? O que é importante é que eu tenha diferenças de custos de oportunidade. E quando as trocas são promovidas, o resultado é que há um aumento na produtividade da sociedade como um todo. Né? Uma sociedade na qual os participantes dessa sociedade é permitido aos participantes dessa sociedade trocar livremente o resultado dos seus trabalhos, tá? Essa sociedade é capaz de produzir mais bens e serviços do que uma sociedade na qual os participantes dessa sociedade não podem trocar livremente bens e serviços. Né? Basicamente isso aqui decorre porque o mecanismo de comércio e de troca de bens e serviços simplesmente é um mecanismo possível de aprimoramento da divisão do trabalho social. As tarefas exercidas pelas pessoas em sociedades, elas podem ser mais divididas quando eu tenho a possibilidade de comércio entre essas pessoas. E de fato isso daqui também pode ser estendido para o comércio internacional, o que significa que as nações podem ampliar coletivamente o seu consumo fazendo mais trocas de bens e serviços. Depois disso nós passamos a estudar a organização, como que os mercados promovem trocas de bens e serviços, tá? Começando com com um modelo de mercado muito específico, que é o mercado em concorrência perfeita. Né? Esse mercado em concorrência perfeita, a quantidade transacionada e o preço de troca de bens e serviços são determinados, né, pelos mecanismos de oferta e de demanda. Né? Então nós fizemos uma análise de oferta e demanda e vimos como a interação entre oferta e demanda determinam preço e quantidade de equilíbrio e o mercado em concorrência perfeita. Nós vimos também que esses mercados eles têm a propriedade de serem eficientes e vimos uma medida do ganho de eficiência gerado por esses mercados, que é o chamado excedente social, né, gerado em um mercado. Né. Depois nós ilustramos que intervenções em mercados em concorrência perfeita podem gerar ineficiências. Né? Que tipos de intervenções? A imposição de impostos específicos sobre a transação de bens e serviços, as políticas de regulação de preço e políticas de restrição de demanda e de oferta. Né? Todos eles nós estudamos, né, em detalhe, e aqui estão os capítulos relacionados. Né? Além disso, né, nós vemos que relacionados ao conceito de oferta e de demanda, nós temos um conceito técnico, né, de medida de sensibilidade de oferta e de demanda a diversos variáveis que afetam a oferta e a demanda, que é o conceito de elasticidade, né, o qual nós trabalhamos um bom tanto. Bom, feito isso, nós passamos a fundamentar melhor a nossa função de oferta. Né? E para fundamentar melhor a nossa função de oferta, nós discutimos, né, as fundamentações do custo de produção, então, capítulo 13 do livro. Nós vimos que os custos de produção de uma empresa em concorrência perfeita, eles vão derivar, é claro, dos preços dos insumos que essa empresa usa, mas da tecnologia disponível para essa empresa, de sua função de produção. Nós também discutimos que os custos relevantes são os custos de oportunidade, né? Não são necessariamente os custos contábeis. Né? Nós dividimos, né, o custo de uma empresa
em dois grandes pedaços, um custo fixo, que não dependeria da quantidade produzida, e um custo variável, que dependeria da quantidade produzida. No curto prazo, eu posso ter uma distinção entre custo fixo e variável, né? No longo prazo, todos os custos são variáveis, o custo fixo é zero, podendo existir aquilo que a gente chamou de um custo quase fixo. Nós também elencamos, né, alguns conceitos de custos unitários, né? Um custo unitário é expresso em termos de reais por unidade produzida, né? E os custos unitários mais importantes para a gente são o custo médio, o custo variável médio, o custo fixo médio e, por último, né, mas certamente não menos importante, talvez o mais importante, o custo marginal. Né, okay? E nós discutimos então o conceito de economia de escala e de escala eficiente mínima, tá? E com isso a gente e a relação, né, entre as curvas de custo marginal, custo variável médio e custo médio. Tá? E com isso a gente encerrou, né, nossa discussão sobre custo, que a gente usou para fundamentar a curva de oferta de uma empresa em concorrência perfeita. E o que nós vimos é que uma empresa em concorrência perfeita, quando ela decide produzir uma quantidade positiva do seu produto, ela vai produzir, tá, aquela quantidade para a qual o custo marginal é igual ao preço, né, no ramo ascendente da curva de custo marginal. E a condição para que vale a pena para a empresa produzir uma quantidade positiva do seu produto é que o preço do seu produto seja maior ou igual ao seu custo variável médio mínimo. Né? Se o preço for menor do que o seu custo variável médio mínimo, essa empresa deve encerrar suas atividades. Né? Um outro conceito que a gente já apresentou quando estava falando de uma empresa em concorrência perfeita, condição de oferta em concorrência perfeita, é o conceito de receita marginal. Para uma empresa em concorrência perfeita, a receita marginal é exatamente igual ao preço, né? Então a condição de custo máximo, de lucro máximo, né, também pode ser expressa, né, em termos, né, de receita marginal igual a preço. Eu peço desculpas, eu me expressei errado, né? A condição de equilíbrio de longo prazo é receita marginal igual a custo marginal, né? Tá certo? De equilíbrio de longo prazo não, de equilíbrio de uma empresa em concorrência perfeita, né? Então, e essa condição de igualdade entre receita marginal e custo marginal, ela pode se estender a empresas não em concorrência perfeita. Então, é uma regra mais geral do que custo marginal igual a preço. Para uma empresa em concorrência perfeita, no equilíbrio, ela iguala custo marginal ao seu preço, porque seu preço é igual à receita marginal. Muito bem. No curto prazo, a curva de oferta do mercado, né, de todas as empresas que compõem um mercado, é a soma horizontal das curvas de oferta das empresas individuais. Nós vimos isso também. E nós vimos que no longo prazo, havendo livre entrada e saída das empresas, que é uma das hipóteses do modelo de concorrência perfeita, o preço de equilíbrio deve convergir sempre para o custo médio mínimo de produção de longo prazo, né? O que vai resultar em uma curva de oferta de longo prazo horizontal. Embora essa curva de oferta possa deixar de ser horizontal, caso eu tenha uma empresa que uma indústria, perdão, não, uma empresa, né, uma indústria no qual o custo de produção é afetado pelo tamanho da indústria. Isso é caso as empresas dessa indústria elas usem algum recurso produtivo que não pode ser ele mesmo produzido por outras empresas. Muito bem, depois de explorar, né, esse caso extremo de uma estrutura de mercado de concorrência perfeita, no qual todas as empresas são tomadoras de preço, nós exploramos então o outro caso extremo, no qual eu tenho um único vendedor de um produto, né, esse daqui é o chamado caso do modelo de monopólio, tá? E o que nós vimos no modelo de monopólio, existem algumas diferenças com relação ao modelo de concorrência perfeita. A primeira delas é evidente, né? No modelo de monopólio eu tenho só uma empresa em concorrência perfeita, eu tenho diversas empresas, mas no modelo de monopólio a receita marginal não é mais igual ao preço. Quando uma empresa aumenta a quantidade vendida, ela tem que levar em consideração dois efeitos desse aumento da quantidade que ela quer vender, quando uma empresa monopolista quer vender mais, né? O primeiro efeito é que ela vai ter maior receita porque ela vai vender mais, esse daqui é o chamado efeito quantidade, né? Mas o segundo efeito é que para vender mais ela vai ter que praticar um preço mais baixo, esse daqui é chamado efeito preço.
Então, o efeito de um aumento de produção sobre a sua receita total é ambíguo, porque pelo efeito quantidade a empresa vai ter uma receita maior, mas pelo efeito preço ela vai ter uma receita menor. A junção, né, desses dois efeitos vai resultar na receita marginal, que é sempre inferior ao preço do produto, né, ao preço de demanda do produto, e que pode inclusive ser negativa. A condição de lucro máximo, todavia, continuava sendo a igualdade entre receita marginal e custo marginal. Então o monopolista produz até o ponto em que a receita marginal é igual ao custo marginal, mas nós vimos, né, que o monopolista ele vai produzir uma quantidade ineficiente do seu produto. Esse seria o resultado de um monopolista não discriminador de preços. Nós também vimos, se o monopolista fosse capaz de discriminar perfeitamente seus preços, ele seria ineficiente, mas se apropriaria de todo o excedente social, não dando nenhum ganho, né, do comércio do seu produto para os consumidores. Nós vimos também que nesse caso então de um mercado monopolizado, a regulação de preços ela pode contribuir para aumentar a eficiência desse mercado, ao contrário do que acontecia no mercado em concorrência perfeita, quando a regulação de preços é uma fonte de ineficiência. No caso do monopólio, ela pode ser uma fonte de eficiência. Ainda assim, né, essa política de regulação de preços vai ter seus limites caso eu esteja regulando aquilo que nós chamamos de um monopólio natural. O monopólio natural é um monopólio que está sujeito a muita economia de escala, né, uma economia de escala em escopo de produção muito grande, né, de tal maneira que quando eu regulo o preço, que seria o preço teoricamente necessário para fazer com que o monopolista produzisse a quantidade eficiente, que é o preço que corresponde ao ponto de cruzamento entre a curva de demanda e a curva de custo marginal. Esse preço estaria abaixo do custo médio do monopolista e, portanto, como esse preço o monopolista preferiria não operar a produzir qualquer quantidade. O que nós vimos é que nesse caso aqui, o regulador ele pode, entre tantas opções, optar por duas, né? Uma política de primeiro ótimo, uma política ótima seria, ele regula o preço igual ao custo marginal no ponto de cruzamento da curva de custo marginal com a curva de demanda, e complementa, né, a receita do monopólio com um subsídio para evitar que o monopólio não tenha prejuízo e assim aceite produzir ao preço igual ao preço correspondente ao ponto de cruzamento da curva de demanda com a curva de custo marginal. Caso ele não conseguisse fazer isso, ele pode fazer uma política de segundo melhor e gerar um preço, fixar o preço do monopólio, o preço máximo do monopólio, no preço correspondente ao ponto de cruzamento da curva de demanda com a curva de custo médio. Então, com isso, aqui está o resumo de todo o material que a gente viu no curso, né? O que a gente não viu e que vocês podem ver lendo, né, capítulos adicionais do livro, tá? Para complementar, tá, o conhecimento de vocês. Primeiro, entre, né, a estrutura de mercado de concorrência perfeita e a estrutura de mercado de monopólio, nós temos, né, uma série de mercados que a gente pode chamar de concorrência imperfeita, porque não são mercados com concorrência perfeita, mas com características, né, não só de concorrência perfeita, não exatamente concorrência perfeita, nem exatamente de monopólio, são algumas coisas no meio do caminho, tá? De fato, uma coisa não está bem no meio do caminho, que é o primeiro tópico que eu coloquei aqui, que seriam os mercados, né, de monopsônio. Tá? O mercado de monopsônio vai ser muito parecido com o mercado de monopólio, a diferença é que no mercado de monopólio eu tenho um único vendedor de algum produto, no mercado de monopsônio eu tenho um único comprador de algum produto. Usualmente esse único comprador no monopsônio é um único comprador de algum tipo de matéria-prima que ninguém mais quer comprar, que senão essa empresa, né? O que vai acontecer no mercado de monopsônio vai ser muito similar ao que acontece no mercado de monopólio, né? O monopsônio ele vai contratar uma quantidade não eficiente do insumo que ele demanda e ele vai pagar um preço mais baixo do que seria o preço eficiente. O regulador pode regular o monopsônio de uma maneira oposta ao do monopólio. Ele pode impor que o monopsônio, que é o único comprador de um insumo de produção, ele tem que pagar um preço mínimo por esse insumo de produção, não inferior a esse insumo de produção, e vai induzir o monopsônio a produzir a quantidade eficiente. Então, de fato, o modelo de monopsônio vai ser muito parecido com o modelo de monopólio. Se vocês quiserem, né, estudar um pouquinho, tá? O livro cita isso rapidamente no capítulo 18. Caso vocês queiram uma coisa mais detalhada, vão ter que ir para um livro específico de teoria microeconômica.
Muito bem. A segunda estrutura de mercado, né, de mercados entre concorrência perfeita e monopólio, são chamados mercados de concorrência monopolística. Nesses mercados aqui, eu tenho vários vendedores, vários produtos, de um produto, tá? Mas que não é igual para cada um dos vendedores. Eles conseguem colocar algum tipo de diferenciação no seu produto. Se meu produto é um pouco diferente do produto dos meus competidores, talvez se eu aumentar o meu preço um pouquinho acima do preço dos meus competidores, eu não perca todos os meus consumidores, porque alguém está disposto a pagar mais pelo meu produto, porque ele tem características que essas pessoas gostam, né, comparativamente aos outros produtores. Então, um mercado em concorrência monopolística é um mercado em que eu tenho vários vendedores de produtos diferenciados, mas substitutos muito próximos uns dos outros. Tá? E mais uma característica desse mercado é que há livre entrada e saída de empresas. Né? Então, o que vai acontecer nesse mercado? Né? Se vocês podem estudar no capítulo 16 do livro com mais detalhe, né? Mas nesse mercado vocês vão ver o seguinte, que eu vou ter um equilíbrio, que cada empresa vai estar operando em um equilíbrio de monopólio, no sentido que ela vai estar igualando preço, custo marginal à receita marginal, sendo a receita marginal dessa empresa inferior ao preço de demanda pelo produto dessa empresa. Essa empresa vai estar produzindo uma quantidade inferior a que iguala preço de demanda a custo marginal, então teria uma fonte de ineficiência nesse equilíbrio, mas como a livre entrada de empresas e saída de empresas nesse mercado, tá? Essas empresas elas vão todas operar com lucro zero. Tá? E há uma discussão se um mercado com essas características vai ser eficiente ou não, porque o custo de eficiência decorrente do fato de que essas empresas vão estar cobrando um preço superior ao seu custo marginal, né, que então eu não tenho igualdade entre preço de demanda e custo marginal, tá? Ele pode ser compensado pelo fato de que esse mercado aqui gera diversidade do produto e os consumidores gostam de diversidade de produto porque eles gostam de opção de escolha, e isso pode gerar um benefício que não é facilmente capturado na nossa análise gráfica, né, de eficiência. Tá? Mas enfim, esse daqui então seria o modelo de concorrência monopolística, e detalhes desse modelo vocês podem estudar no capítulo 16, ou se quiserem algo mais aprofundado, em um livro de microeconomia, de teoria microeconômica. Tá? Outras estruturas de mercado entre monopólio e concorrência perfeita usualmente são chamadas de estruturas de oligopólio, tá? E a análise de estruturas de mercado de uma maneira geral é de fato objeto, né, de uma área de pesquisa em ciência econômica que é conhecida como organização industrial. Né? A FEA oferece um curso de organização industrial, que é uma disciplina eletiva do curso de teoria econômica. Então, se vocês tiverem interesse, mas também do ESSEC, então se vocês tiverem interesse em se aprofundar, né, nesse estudo, recomendo que vocês façam essa disciplina como eletiva livre, né? Mas de alguma maneira, tá, a gente pode classificar os modelos mais típicos, né, de oligopólio, tá, em teoria microeconômica, que vocês podem ter um gostinho deles no livro, no capítulo 17, um gostinho bem generalizado, ou se procurarem, né, o tópico de oligopólio em manuais de teoria microeconômica, tá? Vocês também vão ter um contato com esses modelos, tá? E os modelos mais conhecidos são chamados modelos de liderança preço, no qual eu tenho uma grande empresa que anuncia o preço do produto e uma série de empresas chamadas de seguidoras que, olhando para esse preço, decidem quanto elas vão produzir. Um modelo de liderança quantidade, no qual eu tenho duas ou mais empresas, mas uma empresa ela se move no primeiro lugar decidindo quanto vai produzir, e as outras empresas decidem sua produção já tendo conhecimento da decisão da empresa líder, e a demanda ajusta o preço, tá? Então, isso aqui seria o modelo de liderança quantidade. Eu tenho outro modelo, que é o modelo de Cournot, no qual as empresas decidem simultaneamente, todas elas, quanto cada uma deve produzir. Eu tenho um modelo chamado modelo de Bertrand, no qual as empresas competem via preços, tá?
E, enfim, eu posso ter uma infinidade de modelos, né? O que acontece, né, nos mercados entre monopólio e concorrência perfeita é que esses mercados eles podem ter comportamentos que podem ser explicados por uma grande diversidade de modelos, né? Daí a necessidade da gente ter uma disciplina, né, que analisa e organiza essa grande diversidade de modelos, que é a disciplina de organização industrial, né? De uma maneira geral, tá? Todos os mercados entre monopólio e concorrência perfeita vão ter algum tipo de ineficiência, e essa ineficiência ela pode eventualmente justificar algum tipo de intervenção regulatória desses mercados, ok? Então isso aqui seria um tópico que nós não pudemos, né, nos debruçar, tá? Mas que vocês podem ter um primeiro contato fazendo uma leitura do livro sobre esse tópico. Tá? Um outro assunto que talvez tenha interesse para vocês e sobre o qual nós não puderam nos debruçar é um assunto conhecido usualmente como falhas de mercado. Né? Os mercados, mesmo em concorrência perfeita, eles podem não funcionar muito bem quando ocorrem dois tipos de problemas muito intimamente correlacionados. O primeiro deles é o chamado problema das externalidades. Eu vou dizer que ocorre uma externalidade envolvida em algum tipo de atividade ou de produção ou de consumo, vamos chamar isso aqui de uma atividade econômica, quando o exercício dessa atividade econômica por parte de um agente, tá, envolve um custo ou um benefício que não é devidamente contabilizado, né, levado em consideração por esse agente. Tá? Então, por exemplo, se uma empresa ela está produzindo, né, algum produto e com isso ela está poluindo o ar, a atmosfera da região ou as águas de um rio, está comprometendo alguma e isso prejudica outros agentes, outras pessoas ou outras empresas, eu digo que ocorre uma externalidade, aqui no caso uma externalidade negativa. Se essa empresa, né, se eu não tenho nenhum mecanismo que faça com que essa empresa contabilize o efeito dessas externalidades, ou seja, se essas externalidades não são, abre aspas, internalizadas, nós dizemos que existe um problema de externalidades e na existência desse problema de externalidades, de fato, é uma fonte de ineficiência. Essa empresa vai produzir errado, ela vai gerar mais poluição do que ela deveria gerar, por exemplo. E nesse caso aqui, novamente, uma intervenção, né, no funcionamento de mercado pode corrigir essas falhas de mercado, gerando ganhos de eficiência. Se vocês quiserem estudar um pouco sobre externalidades, tá? Uma boa introdução sobre externalidades, capítulo 10 do livro. Né? E um outro tópico interessante é a existência de bens públicos. Tá? Os bens públicos, de fato, são um caso extremo de externalidade. Um bem público ele é caracterizado pelo fato, na literatura econômica, né, ele costuma ser caracterizado pelo fato de que ele é um bem cujo consumo por parte de uma pessoa não diminui a disponibilidade desse bem para ser consumido por parte de outras pessoas. Né? Então os bens públicos, efetivamente, eles usualmente não são bens materiais, ou se são bens materiais, eles estão lá como prestadores de serviço, né? E não há restrição no uso desse bem por parte de outras pessoas. Então, um exemplo de bens públicos, por exemplo, é conhecimento, né? O desenvolvimento de uma nova forma de conhecimento, seja tecnológico e assim por diante, ele cria, tá? Um recurso produtivo, ou enfim, ou de prazer, satisfação pessoal. Se alguém usar, né, esse conhecimento, ele não se torna menos disponível para o uso de outras pessoas. Né? Então, se alguém usa, por exemplo, o teorema de Pitágoras, né, para achar o lado de um cateto de um triângulo retângulo, tá? Outras pessoas podem continuar usando igualmente bem o teorema de Pitágoras. Né? Não há rivalidade no uso do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é um bem público. Né? De fato, nessa definição que eu dei para vocês, tá? Uma peça de software também é um bem público. Né? O código do software, se ele for usado por uma pessoa em uma máquina, ele pode ser usado por outra pessoa em outra máquina, sem haver rivalidade alguma. E o que acontece novamente é que a gente pode argumentar que os bens públicos, que os mercados, eles tendem a não prover bens públicos, ou se forem prover bens públicos, vão prover em quantidades ineficientes, o que novamente poderia legitimar algum tipo de presença pública, de regulamentação desses mercados. Tá? Então essas daqui são as recomendações que eu faço de vocês, de extensão, né, de leitura para complementação do curso. Elas vão a partir do tópico 6, uma vez que os tópicos 1 a 5 foram contemplados no nosso curso.
Então é isso, com isso eu termino, né, as aulas expositivas dos nossos cursos. As nossas próximas aulas agora vão ser só de discutir exercícios para efeito de avaliação. É isso aí, gente. Então, muito obrigado pela atenção. Bom fim de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.